O boi que guardava o sábado. Capítulo 4. Durante os dias seguintes no trem, Nicolai levou muitas outras pessoas a Deus. Várias entregaram o coração a Jesus e se tornaram cristãs. Nicolai não teve condição de batizá-las, mas as incentivou a procurar um pastor adventista e pedir que fizesse isso por elas. Depois de o trem ter viajado por vários dias na direção leste, finalmente se aproximou da cidade de Omsk. Nicolai ouvira que os prisioneiros seriam transferidos para outro trem quando chegassem a Omsk, mas essa foi toda a informação que obteve. Até ali, ninguém lhe havia dito até onde iriam ou quanto tempo levaria a viagem toda. A julgar pela distância ao porto no Mar do Norte e pela velocidade do ler do trem, Nicolai calculou que a viagem duraria pelo menos 10 dias. Quase ao pôr do sol do 6º dia, o trem chegou a Omsk, uma cidade conhecida por sua indústria e produção de petróleo. Em seguida, Nicolai e os outros prisioneiros foram transferidos para um trem que se dirigia ao norte. Já escuro, o trem cortava as planícies rumo ao Mar do Norte, e Nicolai se havia acomodado outra vez para o restante da viagem. Quase não havia passageiros nesse trecho da viagem, porque agora estavam num trem de carga. Na verdade, além dos 3 prisioneiros e dos 2 soldados que os guardavam, os únicos outros viajantes eram um maquinista, o foguista e meia dúzia de outros operários que assumiram sua posição perto da extremidade do trem. Nicolai e seus 2 colegas prisioneiros foram confinados num vagão de correspondência. Pesados grilhões se prendiam agora às suas pernas, bem como aos pulsos, de modo que não se lhe seria possível escapar. Nicolai sorriu sozinho ao olhar pela janela do vagão da correspondência e observar a paisagem que passava lentamente. Mesmo que pudesse escapar naquele deserto, para onde iria? Enquanto o trem andava sinuosamente rumo ao norte, a região se tornava cada vez mais plana e repleta de pântanos, cobertos de musgos. Agora não se viam árvores no desolado terreno. Por 3 longos dias, o trem arrastou-se na direção norte, atravessando a tundra infestada de mosquitos e contornando pequenos lagos pantanosos. Mas apenas 1 ou 2 vezes Nicolai viu alguma aldeia. Chegou a ver rebanhos de renas e de vez em quando alguns caçadores seguindo os rebanhos. Nicolai se perguntava como seria estar na tundra aberta. Teria ele liberdade para ir e vir na prisão se quisesse, ou ficaria trancado a maior parte do tempo? Era em momentos como esse que Nicolai se questionava quanto às decisões que havia tomado nas últimas semanas. Mas aí ele se lembrava de sua comissão. Era pastor para Deus e evangelista para o mundo. Se Deus precisava dele em Kiev, então seria ali que ele pregaria. Se Deus o quisesse num trem, levando esperança e a luz da salvação aos desanimados, então seria essa a sua tarefa. E se Deus o quisesse num campo de prisioneiros na Sibéria, então que fosse na Sibéria. Esse tipo de atitude sustentava a fé de Nicolai e lhe dava coragem para enfrentar aquilo que, segundo sua imaginação, poderia acontecer. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã do 3º dia, o maquinista aplicou o freio. Enquanto Nicolai se mexia, o trem reduzia a marcha e parou por completo. O sol ainda não surgira, mas na penumbra do céu do norte, Nicolai pôde ver claramente a paisagem. Não havia estação ferroviária, não havia aldeia, nem mesmo uma cabana ou estábulo de cavalos. À luz do luar, era óbvio que nada havia ali a não ser musgos, líquenes e o insignificante capim da
da Sibéria Ocidental. A paisagem era a mais isolada que ele já havia visto. O ar era úmido e fresco. O mês de junho chegara e com ele os longos dias do país do norte. Com efeito, encontravam-se tão ao norte que realmente nunca chegava a ficar completamente escuro à noite. Nessa época do ano, o sol se punha por volta das 11 horas da noite, mergulhando abaixo do horizonte, e raiava de novo em torno das 3:30 da manhã. Os 3 prisioneiros desembarcaram do trem, e com eles os 2 soldados que os guardavam. Os soldados puxavam meia dúzia de sacos do carro da correspondência e os deram aos prisioneiros para que os carregassem. Quando o trem se afastou e desapareceu na direção norte, todos os grilhões e algemas foram removidos dos prisioneiros. Escapar não fazia sentido. Eram milhares de quilômetros de casa e centenas de quilômetros de estação ferroviária ou aldeia isolada mais próxima. André, um dos prisioneiros, ficou zangado. Ainda temos que caminhar, protestou ele. É isso! Um dos guardas balançou seu rifle diante do rosto de André. Este é o fim da linha para você. O resto do caminho é a pé. E no caso de não ter notado, rosnou ele, nós, os guardas, é que devíamos estar reclamando, não você. Nós também temos que caminhar e nem sequer somos criminosos. André olhou carrancudo para os 2 soldados. Bem, a que distância fica? Resmungou ele. O outro soldado adiantou-se impaciente. Se andarmos bem, podemos chegar ao campo tarde da noite. E se eu fosse você, rosnou ele, não pensaria em fazer muitas paradas para descansar. Os lobos da tundra aqui são bem grandes. É junho, de modo que eles podem não estar com tanta fome, mas eu não me arriscaria. Já vi alguns grandes derrubarem um cavalo com uma patada. E agora andem! O primeiro guarda apontou para o leste com sua arma. O campo de prisioneiros fica nessa direção. Marchem! Com isso, os homens saíram em meio à úmida escuridão. Não havia lanternas nem tochas, apenas a luz do céu, o sombrio horizonte ao norte e as estrelas que ainda brilhavam antes do alvorecer.